É, um dos objetivos do canal é apresentar algumas resoluções de questões e a gente vai começar com o direito constitucional, que é a matéria presente em 100% dos concursos, na verdade. A primeira questão que a gente traz é sobre teoria da Constituição e algumas alternativas que versam sobre hermenêutica constitucional, a interpretação da Constituição. A questão do ano de 2015, da Banca CESP, órgão do TRF da Quinta Região, ao cargo de juiz federal substituto. É uma prova de alto gabarito, com questões de nível elevado, que exigem um pouco mais de trato com a matéria do direito constitucional. Tá? Vamos à questão. A primeira questão diz: a prática constitucional brasileira, por se tornar cada dia mais complexa, exige o incremento do estudo da teoria da Constituição com o objetivo de se compreender e justificar a atuação cada vez mais proeminente do Poder Judiciário. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. A alternativa A diz o seguinte: de acordo com o positivismo de Hans Kelsen, a escolha de uma interpretação dentro da moldura de possibilidades proporcionada pela norma jurídica realiza-se segundo a livre apreciação do tribunal, e não por meio de qualquer espécie de conhecimento do direito pré-existente. A letra B diz que, para Ronald Dworkin, princípios constitucionais são conceituados como mandamentos de otimização que conduzem à única resposta correta. A letra C diz o seguinte: a corrente doutrinária denominada não-interpretacionismo defende que os juízes, ao decidirem questões constitucionais, devem limitar-se a fazer cumprir as normas explícitas ou claramente implícitas na Constituição escrita. A letra D: a teoria da Constituição dirigente, por conceber um projeto bastante ambicioso e totalizante da Constituição, implica a adoção de uma concepção procedimentalista do papel institucional das Cortes Constitucionais. A letra diz o seguinte: segundo a teoria substancialista, o Poder Judiciário deve decidir os casos constitucionais de maneira estreita e rasa, utilizando-se apenas dos argumentos estritamente necessários para a solução do litígio, deixando de parte questões morais controversas. Bem, pessoal, a proposta do canal é resolver as questões de alta complexidade como essa, analisando alternativa por alternativa para melhor compreensão, visto que elas envolvem uma grande gama de assuntos, né? Uma grande player de teorias. Seguindo aqui, nós vamos analisar a letra A, né, que fala do seguinte: de acordo com o positivismo de Hans Kelsen, a escolha de uma interpretação dentro da moldura de possibilidades, veja que foi grifada, proporcionada pela norma jurídica, realiza-se segundo a livre apreciação do tribunal, e não por meio de qualquer espécie de conhecimento do direito pré-existente. Quando a gente se depara com uma alternativa dessa, nós temos que analisar ela como um todo, mas sem deixar de verificar pequenas expressões que possibilitem a resolução da questão. No caso, aí nós vamos ter duas expressões que vão nos auxiliar na resolução da questão, que no caso é dentro da moldura de possibilidades e não por meio de qualquer espécie de conhecimento do direito preexistente. A escola normativista do direito tem como maior representante Hans Kelsen, né? Ele, por sua vez, é o idealizador da concepção jurídica da Constituição. Ao lado daquelas outras concepções, a concepção política, a concepção sociológica, né, do Carl Schmitt e do Fernando Lassalle, respectivamente. E o Kelsen traz essa noção de concepção jurídica da Constituição, a Constituição como norma jurídica, né? A moldura interpretativa
é uma das maiores, talvez a maior criação do pensamento kelseniano. Por quê? Porque ele diz que dentro da lei é estabelecida uma moldura em que o julgador poderá escolher uma ou mais possibilidades que se adequem ao caso concreto. Ou seja, dentro de uma mesma legislação poderá haver mais de uma possibilidade de julgamento adequado. Não de resposta correta, mas de julgamento adequado. Kelsen não se preocupa com a única resposta, a resposta correta, mas ele se preocupa com o quê? Com o fundamento de validade. Se aquela decisão do juiz tiver fundamento de validade na lei e nessa lei tiver a moldura jurídica em que essa decisão se enquadre, essa norma jurídica produzida pelo julgador é válida, certo? Então, assim, esse tipo de interpretação, a moldura hermenêutica, foi elaborada para solucionar os casos de indeterminação das leis. Quer dizer, uma lei é indeterminada, uma lei é uma norma geral e abstrata que regula situações do cotidiano das pessoas, da sociedade. A lei não tem como prever tudo, porque a sociedade ela se movimenta muito rápido. A complexidade das teias sociais é, é, é de difícil previsão pelo legislador. Então, o julgador ele tem que encontrar dentro da norma, dentro das possibilidades que a moldura hermenêutica oferece, uma solução correta para o caso apresentado, para o caso concreto, né? Então, diante disso, o intérprete, o julgador, no caso que a gente está tratando, ele deve se manter neutro. Ele não pode se envolver com o caso, ele não pode ter usado as suas é, 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 ideologias, do seu pensamento político, da sua inclinação social. Por isso que Kelsen diz que não há como o julgador ser justo ou válido o julgamento dele. Kelsen não traz conceito de justiça, mas o conceito de validade, através de um conhecimento do direito pré-existente. Ele tem que conhecer o direito que está posto, o direito positivo, né? Por isso que se fala de positivismo jurídico. O direito posto, o juiz, ele não é boca da lei. Preste bem atenção. Quando quando dizemos que juiz é boca da lei, nós estamos trazendo a escola exegética do direito, que é aquela escola interpretacionista que traz a exegese como o principal, né, fundamento do direito. A, o juiz boca da lei. E Kelsen não. Kelsen ele busca romper por isso. Até porque ele acredita que há dentro da moldura hermenêutica mais de uma resposta, mais de uma possibilidade, né? Então, assim, ele não vai dizer que o juiz é boca da lei. Não há como conciliar a ideia de Kelsen com a ideia do positivismo exegético. Ou seja, como ele se mantém neutro, sem revelar sua vontade, né? Para conhecer a moldura após a moldura, ele vai averiguar as possibilidades de sua ação e, através de uma volição, de um ato de vontade, né, o intérprete escolheria qual caminho a seguir aplicaria o direito. Né? Então vejamos. Antes, ele não tem vontade. Quando ele se insere dentro da moldura jurídica, da moldura interpretativa, da moldura hermenêutica, aí sim, ele, através de um ato de volição, de um ato de vontade, o intérprete escolhe, né, qual seria o melhor caminho a seguir para aplicar o direito. E esse caminho escolhido tem fundamento de validade na norma em que consta a moldura hermenêutica. Diante dessas explicações, diante desses comentários, nós podemos afirmar que a letra A é o nosso gabarito. Né? A letra A se coaduna com a ideia de Kelsen. Seguindo, nós temos a letra B, né? Onde diz o seguinte, que para Ronald Dworkin, princípios constitucionais são conceituados como mandamentos de otimização
que conduz à única resposta correta. A ideia do Dworkin realmente é muito parecida com a ideia dos mandamentos de otimização, mas ele nunca falou nisso. Ele não conceitua, né, os princípios, ele não conceitua os princípios constitucionais como mandamentos de otimização. Quem faz isso é o Robert Alexy. Essa expressão mandamentos de otimização é de Robert Alexy, que diz o seguinte: um princípio constitucional, diante do caso concreto, ele deve ser buscado a sua melhor aplicação diante do caso concreto. Ou seja, o, o princípio ele deve ser otimizado, né? Procura a escolha ótima da aplicação do princípio constitucional, o princípio jurídico. Assim, como eu já disse, Alex afirmava ser os princípios mandamentos de otimização, não é isso? Apesar da expressão não ser de Dworkin, há umas semelhanças entre eles, né? Porque ambos diziam que regras são aplicadas no modelo tudo ou nada, o que quer dizer, o modelo tudo ou nada é aquele que ou uma regra se aplica a um caso ou não. Se há conflitos de regras, não se resolve com a ponderação ou com o sopesamento. Se resolve com aquelas 3 regrinhas trazidas para a gente por Norberto Bobbio, né? Que se a lei for posterior e contrariar uma lei anterior, essa lei posterior vai derrogar a lei anterior. Se a lei for de hierarquia superior e uma lei de hierarquia inferior contrariar essa lei de hierarquia superior, a lei de hierarquia superior, a norma, ela vai anular a regra de hierarquia inferior. E o critério da especialidade. Uma norma geral, ela nunca vai derrogar uma norma específica. Se aquele caso há uma norma específica, a norma geral ela não se aplica. Se aplica a norma específica. Não há que se falar em sopesamento, não há que se falar em ponderação. Outra semelhança é que eles apontam, né, a distinção forte. Entendam essa expressão de distinção forte entre princípios e regras, que, que muitos autores trazem, né, principalmente para a questão do nível elevado, como a de juiz de direito, juiz federal. O que essa regra, né, a distinção forte afirma que não é possível ponderação de regras ou a aplicação tudo ou nada de princípios. Ponderam-se princípios, regras ou se aplicam ou não se aplicam. Uma diferença grande entre os dois é que a distinção para Dworkin é uma distinção lógica e para Alex é qualitativa. Por enquanto é importante saber só esses aspectos, não adentrar em grandes detalhes, até porque não é uma aula, é uma resolução de questão. Para Alex, os princípios se caracterizam por serem mandamentos de otimização, como a gente explicou anteriormente. Para Dworkin, eles caracterizam por possuírem uma dimensão de peso ou importância. Para Dworkin, há o sopesamento sim, mas cada um, no caso concreto, eles têm uma importância maior ou têm um peso maior. E aquele que sair ileso de uma colisão de princípios, é que vai se sobrepor sobre o outro sendo aplicado no caso concreto. Essa questão é muito interessante e ela tem caído em algumas questões de nível mais elevado. Eu recomendo um texto muito interessante, um texto sucinto, claro, informativo, chamado Princípios e Regras, Mitos e Equívocos acerca de uma distinção do professor Virgílio Afonso da Silva, da Faculdade de Direito da USP. Muito bom texto, fácil leitura agradável, né? Fica a dica aí para vocês. A alternativa C fala o seguinte: a corrente doutrinária denominada não interpretacionismo defende que os juízes, ao decidir questões constitucionais, devem limitar-se a fazer cumprir as normas explícitas ou claramente implícitas na
Constituição escrita. Aqui eu vou recorrer à doutrina de José Joaquim Gomes de Canottilho, né? Autor português, em sua obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição, clássico, um grande clássico do direito constitucional, que traz o seguinte: Canottilho, ele diz que as correntes não interpretativistas ou não interpretacionistas defendem a possibilidade e a necessidade, veja bem, e a necessidade de o juiz invocar e aplicarem valores e princípios substantivos, além da Constituição. Não só o que está escrito na Constituição, o que esteja claramente implícito, como traz a questão, mas valores e princípios substantivos que vão além da Constituição, né? Mas que se coadunam com o texto constitucional, logicamente. Como, por exemplo, o princípio da liberdade e da justiça, contra atos de responsabilidade do Legislativo em conformidade com o projeto da Constituição, né? Então, assim, tem que haver a conformidade. O julgador ele pode ir além? Pode, mas deve ser em conformidade com o projeto da Constituição. Por sua vez, né, o jurista português afirma que as correntes interpretativistas ou interpretacionistas consideram que os juízes, ao interpretarem a Constituição, devem limitar-se a captar o sentido dos preceitos expressos na Constituição ou pelo menos nela claramente implícito. Olha a nossa alternativa, né? Essa questão provavelmente foi tirada do livro do professor Canottilho. Essa expressão, esse excerto foi extraído do livro Direito Constitucional e Teoria da Constituição do professor Canottilho. Tirando o não da alternativa, deixando o interpretacionismo, nós vemos que a alternativa fica muito próxima à afirmação do professor Canottilho. Então ela está errada por causa desse não. Porque se fosse interpretacionismo, se a questão tivesse trazendo interpretacionismo, aí sim ela estaria correta, porque é o conceito da corrente interpretativista da Constituição. A letra D, por sua vez, ela diz o seguinte: a teoria da Constituição dirigente, por conceber um projeto bastante ambicioso e totalizante da Constituição, implica a adoção de uma concepção procedimentalista do papel institucional das Cortes Constitucionais. Veja bem, a Constituição dirigente é aquela que contém orientações para a atuação futura dos órgãos do Estado, ou seja, são programas, né? Estabelece programas de atuação futura para os órgãos estatais. A Constituição do Brasil, a gente pode citar o exemplo de erradicar a pobreza, erradicar a fome, diminuir as desigualdades sociais e regionais, né? Essas são normas programáticas que estabelecem programas para o governo federal conseguir a longo prazo, né? As normas programáticas são consideradas regras de acordo com a doutrina trazida pelo professor José Afonso da Silva, através do seu estudo da obra de Vésio Crisafulli, das normas programáticas de uma Constituição, que estabelecem objetivos do Estado, desígnios aos quais o governo federal deve buscar. O governo federal ou o governo executivo em âmbito, né, nacional. Tá, ok? As teorias constitucionais entendem as teorias processuais como a procedimentalista, né, entendem a Constituição como instrumento de governo, né? Nesse caso, seria apenas um mapa político, um instrumento regulador da política interna do Estado, não criaria direitos e obrigações, mas apenas organizaria a política estatal. Tá entendendo? Então, assim, uma Constituição procedimentalista, ela jamais criaria direitos sociais. Jamais criaria direitos sociais. Ela apenas definiria e regularia os procedimentos políticos e administrativos. Agora, as teorias fundadas na materialidade, como é a questão trazida pela alternativa D, defendem que o procedimento deve ser integrado a uma teoria de direitos e valores substantivos. A Constituição deve ser procedimental, deve trazer as regras do jogo político, mas ela não pode deixar de criar direitos e valores, né,
não pode deixar de criar direitos e obrigações para o cidadão, até porque ela hoje, modernamente, tem-se como uma norma jurídica. Tá entendendo? Por fim, a alternativa E, que diz: segundo a teoria substancialista, o Poder Judiciário deve decidir os casos constitucionais de maneira estreita e rasa, né, utilizando-se apenas dos argumentos estritamente necessários para a solução do litígio, deixando de parte questões morais controversas. Veja bem, diz aqui que a teoria substancialista, o que? Ela tem que interpretar a Constituição de maneira estreita e rasa e deixar de fora questões morais controversas. Ora, os substancialistas apreciam o fundo material das constituições, né, impingindo-lhes um papel diretivo, cabendo à lei operacionalizar a consolidação das diretrizes valorativas que miram, por exemplo, os direitos sociais. É como aquela questão do programa. Estabelece-se direitos sociais, estabelece obrigações para o Estado com os seus cidadãos, né, que trazem, né, em si uma carga de valor moral. Né? Uma teoria substancialista, ela não interpreta normas constitucionais de maneira estreita e rasa, mas ela vai a fundo. Né? Ela enlarguece a norma constitucional e aprofunda o seu alcance. Tá entendendo? Então, os procedimentalistas, de outro modo, entendem o papel instrumental da Constituição. Ela estaria principalmente voltada à garantia de ferramentas de participação democrática, ou seja, é um mero instrumento regulador da participação política e a regulação do processo decisório, né, com a consequente valorização da liberdade política inerente à concepção democrática. Podemos ver que o conceito da questão é trazido, que a questão traz é o conceito da teoria procedimentalista e não substancialista. De novo, a gente está averiguando as duas expressões estreita e rasa e deixando as partes de parte questões morais controversas. Ou seja, uma teoria procedimentalista, ela interpreta de maneira estreita e rasa, mas deixa de lado questões morais. A substancialista não, ela vai a fundo, ela enlarguece a norma constitucional, ela busca albergar também questões morais controversas. Né? Bem, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Eu sei que não foi a melhor explicação do mundo, mas eu prometo estar sempre buscando melhorar, sempre buscando estudar para me auxiliar também, auxiliar você nos estudos.